Durante décadas, Richard Carpenter preferiu o silêncio à explicação. Não porque a verdade fosse obscura, mas porque era doloroso demais dizê-la em voz alta. Numa idade em que a maioria das pessoas olha para trás com orgulho, ele agora olha para trás com frases inacabadas, perguntas sem resposta e uma irmã cuja voz foi silenciada cedo demais. Esta não é uma história sobre fama, nostalgia ou sucessos musicais. É sobre aquilo que Richard Carpenter agora admite que deveria ter sido dito há muito tempo. A dinâmica familiar que moldou tudo. Karen Carpenter nasceu em 2 de março de 1950, em New Haven, Connecticut, em uma família onde a música não era apenas incentivada, mas hierarquizada. Desde o início, havia uma clara ordem de importância e Karen não estava no topo dela. Seu irmão mais velho, Richard, nascido em 15 de outubro de 1946, foi rapidamente identificado como o prodígio. Ele demonstrou aptidão precoce para piano e acordeão, assimilou teoria musical com facilidade e exibiu uma seriedade que impressionava os adultos. As conversas em família, as expectativas e os elogios giravam em torno dele. Richard era o futuro. Richard era o talento. Karen, por outro lado, era a observadora silenciosa. Ela cresceu rodeada de sons, mas não de atenção. Seu pai, Harold, possuía uma grande coleção de discos que enchia a casa com jazz, música clássica e discos populares da época. Karen ouvia constantemente, absorvendo harmonias e frases muito antes de entender o que as fazia funcionar. Mas ouvir era um papel passivo, e isso se adequava à estrutura familiar. Ninguém se apressava em desenvolver seus interesses. Ninguém enxergou sua curiosidade como potencial. Ela aprendeu desde cedo que seu lugar era secundário, que seu papel era apoiar, não liderar. Sua mãe, Agnes Carpenter, reforçou essa hierarquia com consistência e controle. Ela estava profundamente empenhada no sucesso de Richard e criticava abertamente Karen. O desequilíbrio era evidente. Se Richard estava chateado, a culpa recaía sobre Karen. Se Karen tivesse sucesso, especialmente de maneiras que desafiassem a posição de Richard, ela era corrigida ou demitida. Até mesmo momentos que deveriam ter sido vitórias inofensivas da infância tinham consequências. Quando Karen teve um desempenho melhor que Richard em um jogo de beisebol no bairro e foi escolhida em vez dele, Agnes reagiu com raiva em vez de orgulho. A mensagem era inequívoca. O sucesso só era aceitável quando não ameaçava a ordem estabelecida. Em junho de 1963, quando Karen tinha apenas 13 anos, a família fez uma mudança decisiva de Connecticut para Downey, na Califórnia. A mudança foi apresentada como necessária, mas seu propósito era limitado. Existia para a carreira de Richard. A Califórnia significava proximidade com estúdios, músicos e oportunidades. A vida de Karen era tratada como algo móvel, ajustável, descartável. Ela deixou para trás amigos, rotinas e qualquer senso de estabilidade sem que lhe perguntassem como se sentia a respeito. Em Downey, Richard começou a tocar em clubes quase imediatamente, às vezes mentindo sobre a idade para conseguir apresentações. Suas ambições foram apoiadas. Karen observou novamente, adaptando-se a um novo ambiente enquanto permanecia emocionalmente distante. O papel de Harold Carpenter nessa dinâmica foi definido pela ausência, e não pela crueldade. Ele amava a música e amava seus filhos, mas evitava confrontos. Nascido na China, filho de pais missionários, era gentil e de voz suave, mais inclinado à harmonia do que ao conflito. Quando Agnes tomava a iniciativa nas decisões, ele não se opunha. Quando Karen apresentou sinais de angústia, retraimento emocional, alterações físicas e estresse psicológico, ele não insistiu em intervir. Não questionou os hábitos da família. Seu silêncio, embora não fosse malicioso, permitiu que o desequilíbrio se consolidasse e se tornasse permanente. Esse ambiente familiar não gerou uma tragédia imediata. Criou algo mais lento e corrosivo.
Karen aprendeu que a aprovação era condicional, que a visibilidade trazia riscos e que falar raramente resultava em proteção. Ela aprendeu a se minimizar, a ser agradável, a desaparecer quando necessário. Muito antes de o público ouvir sua voz, Karen Carpenter já havia internalizado a ideia de que suas necessidades importavam menos. Essa lição, absorvida silenciosamente ao longo dos anos, a acompanharia na vida adulta e moldaria tudo o que viria depois. A bateria era a sua voz antes mesmo de alguém lhe dar a oportunidade de falar. Karen Carpenter não descobriu a música para chamar a atenção. Ela a descobriu porque queria um lugar a que pertencer. No ensino médio em Downey, ela entrou para a banda da escola por um motivo simples, para evitar as aulas de educação física. Seu primeiro instrumento foi um glockenspiel, que ela detestou imediatamente. Parecia-lhe fino, exposto e sem graça. Mas então, ela viu outro aluno tocando bateria, e algo mudou. A bateria era alta, física e impossível de ignorar. Pela primeira vez, Karen se sentiu atraída por algo que não lhe pedia silêncio. Ela implorou para trocar de instrumento e... Uma vez que conseguiu, sua dedicação beirava a obsessão. Seus pais concordaram em comprar para ela uma bateria Ludwig por $300, um gasto considerável na época. Karen praticava até seus dedos sangrarem. Sua mãe mantinha curativos por perto porque os ferimentos eram constantes. Inumano, Karen já dominava ritmos complexos de jazz que a maioria dos iniciantes jamais tentaria. Ela praticava paradiddles, tercinas e padrões de marcha diariamente. Ela estudou com o professor de jazz Bill Douglas e absorveu tudo o que pôde. Richard disse mais tarde que parecia que ela tinha nascido em uma fábrica de baterias. Em 1965, quando Karen tinha apenas 15 anos, Richard formou o Richard Carpenter Trio. Karen tocava bateria. Ela não cantava. O grupo era nada convencional. Sem vocalista principal, com uma tuba servindo também como baixo e arranjos instrumentais complexos, contrariando todas as expectativas. Eles venceram a Batalha das Bandas do Hollywood Bowl em junho de 1966, um evento de grande prestígio julgado por figuras importantes da indústria musical. A vitória lhes rendeu um contrato com a RCA Records. Mas a RCA não sabia o que fazer com eles. Suas gravações foram engavetadas, nunca lançadas, e o grupo foi discretamente dispensado. O que se perdeu naquele momento não foi apenas um contrato, foi reconhecimento. Karen já havia se tornado uma baterista excepcional, ganhando o prêmio John Philip Sousa Band Award pouco depois. No entanto, mesmo dentro de sua própria banda, o foco permanecia nos arranjos de Richard. O talento de Karen era inegável, mas ainda parcialmente invisível. A bateria não era um trampolim para Karen, era a sua identidade. Atrás da bateria, ela se sentia protegida. Era o único lugar onde ela não precisava de permissão para existir. Essa proteção não duraria. Quando o sucesso lhe tirou o único lugar onde se sentia segura, as fitas demo gravadas em uma garagem se transformaram em sessões de estúdio, singles e, de repente, em visibilidade. Karen continuava posicionada atrás da bateria, cantando enquanto tocava, algo que poucos artistas conseguiam fazer com seu nível de controle e musicalidade. Mas havia um problema que a indústria não podia ignorar. O público reclamou que não conseguia vê-la. Com um M de altura e sentada atrás de uma grande bateria, ela ficava visualmente escondida. Os executivos não justificaram isso como uma preocupação com o conforto ou o talento artístico de Karen. Eles apresentaram a questão como um problema de marketing. A decisão foi apresentada como prática, quase inofensiva. Karen passaria para a frente do palco. Um baterista para a turnê seria contratado. O foco seria aprimorado. O que nunca foi reconhecido foi o que isso significava para Karen pessoalmente.
A bateria não era uma fase para ela. Era o espaço onde sua ansiedade se acalmava, onde ela não precisava encarar uma multidão diretamente, onde seu corpo e mente se sentiam em harmonia. Tirar isso dela não foi uma adaptação. Foi uma ruptura. No início da década de 1970, Karen já não tocava bateria regularmente em shows ao vivo. Cubby O'Brien assumiu o posto. Karen estava sozinha no centro do palco, exposta, com a expectativa de sorrir, interagir e apresentar uma performance impecável noite após noite. E ela cumpriu. Profissionalmente, funcionou. Músicas como Close to You, We've Only Just Begun e Top of the World dominaram as rádios. Os prêmios vieram em seguida, e o Grammy também. Os Carpenters se tornaram um dos grupos de maior sucesso da década. Internamente, algo mais estava já acontecendo. A ansiedade de Karen aumentou. A pressão para manter uma imagem impecável aumentou à medida que os holofotes se estreitavam. Atrás da bateria, ela se sentia parte de algo maior. Diante do microfone, sentia-se observada, julgada, medida. A mudança coincidiu com os primeiros sinais visíveis de seu transtorno alimentar. O controle sobre o próprio corpo tornou-se um substituto para o controle sobre a própria vida. Ironicamente, à medida que sua identidade pública se consolidava, seu senso de identidade privada começou a desmoronar. A indústria celebrou sua voz enquanto, silenciosamente, desmantelava a base que lhe permitia estar de pé. Os rumores se espalharam por toda parte e ninguém os impediu. Em meados da década de 1970, o sucesso dos Carpenters era inegável, mas o mesmo acontecia com o declínio físico de Karen Carpenter. O público que cresceu ouvindo sua voz começou a notar mudanças que não podiam ser explicadas apenas pela iluminação ou pelos figurinos. Ela parecia mais magra a cada turnê, mais frágil a cada aparição na televisão. Os fãs cochichavam, os jornalistas especulavam, as fotos circulavam, mas a conversa permanecia superficial, focada na aparência em vez da causa. Naquela época, os distúrbios alimentares raramente eram discutidos publicamente, especialmente na indústria do entretenimento. A anorexia nervosa era mal compreendida, frequentemente descartada como vaidade ou dietas extremas, em vez de uma doença potencialmente fatal. O quadro de Karen não foi tratado como uma emergência médica. A situação foi tratada como um inconveniente a ser resolvido discretamente. Quando os Carpenters cancelaram sua turnê de 1975 devido ao estado de saúde debilitado de Karen, a explicação foi vaga, nenhuma verdade clara foi apresentada e nenhuma intervenção concreta foi tomada. Dentro da família, a confusão e a negação preenchiam o silêncio. Richard admitiu mais tarde que eles simplesmente não entendiam o que estava acontecendo. Não havia recursos disponíveis, nem conversas públicas, nem planos claros para o tratamento. A mãe deles, Agnes, continuava controladora, mas emocionalmente distante, mais focada em manter as aparências do que em encarar a realidade. O pai, Harold, permanecia passivo, sem vontade ou capacidade de buscar ajuda profissional. A própria Karen minimizava sua condição, continuando a se apresentar mesmo com a deterioração de sua saúde. No final da década de 1970, a pressão aumentou. Richard lutava contra seus próprios problemas de saúde, desenvolvendo um vício em remédios para dormir com receita médica e, eventualmente, entrando em reabilitação. Durante esse período, Karen ficou emocionalmente vulnerável. Sem a estrutura na qual se apoiava, sua doença se agravou. O que antes era mera especulação tornou-se fato inegável para aqueles mais próximos a ela, mas publicamente nada mudou. A música continuou, os sorrisos permaneceram, os rumores se intensificaram, mas nunca foram respondidos. Karen era elogiada por sua disciplina, seu profissionalismo e sua capacidade de perseverar. Ninguém questionava se essa perseverança a estava destruindo. Anos depois, Richard reconheceria que esse silêncio coletivo teve um custo devastador.
Os sinais eram visíveis, a preocupação estava presente, mas sem compreensão, sem intervenção e sem uma conversa honesta, Karen foi deixada para travar uma batalha que não podia vencer sozinha, algo que Richard Carpenter finalmente admitiu em voz alta. Por muitos anos após a morte de Karen Carpenter, em fevereiro de 1983, Richard Carpenter evitou falar diretamente sobre os rumores que cercavam sua irmã. Quando falava, era com cautela, frequentemente focando na música em vez da doença. Mas com o passar do tempo, sua perspectiva mudou. Em entrevistas posteriores, especialmente ao entrar na casa dos 70 anos, Richard começou a abordar o que antes havia ficado implícito. Ele confirmou que a luta de Karen contra a anorexia nervosa era muito mais grave do que o público jamais compreendeu na época. Olhando para trás, Richard reconheceu que, na década de 1970, a condição era pouco reconhecida. Não havia uma linguagem comum para descrevê-la, nenhum entendimento público e quase nenhum sistema de apoio eficaz dentro da indústria musical. Ele admitiu que simplesmente não sabiam com o que estavam lidando, não por falta de interesse, mas porque as ferramentas para compreender a situação ainda não existiam. Richard também abordou o papel da pressão, não como uma causa isolada, mas como um acúmulo de fatores. As expectativas em relação à aparência de Karen, a exigência de perfeição, a agenda implacável de turnês e gravações, o escrutínio de seu corpo em vez de seu talento. Ele deixou claro que a doença dela não foi resultado de uma única pessoa ou decisão, mas da convergência de dinâmicas familiares, exigências da indústria e vulnerabilidade pessoal. O que mais se destaca nas reflexões posteriores de Richard é o arrependimento, não apresentado como culpa, mas como perda. Ele descreveu Karen como alguém que foi silenciada cedo demais, enfatizando não apenas a vida que terminou, mas também a voz que foi silenciada antes que pudesse se desenvolver plenamente. Ele disse que uma voz como a dela surge apenas uma vez a cada poucas gerações e que, se ela tivesse vivido mais, teria continuado gravando até a velhice. Richard também reconheceu suas próprias limitações na época, seu foco em arranjos, estrutura e produção, sua incapacidade de perceber o quão profundamente sua irmã estava se desmoronando nos bastidores. Ao confrontar os rumores no final da vida, ele não os negou, ele os esclareceu. Ele confirmou que a verdade era mais sombria, mais complexa e mais dolorosa do que qualquer especulação jamais sugeriu. Karen Carpenter não morreu porque queria ser magra. Ela morreu porque foi subjugada por forças que não conseguia controlar, numa época que não sabia como ajudá-la a sobreviver a elas. Para Richard Carpenter, admitir essa verdade tornou-se parte da preservação do legado dela, não como um mito, mas como um ser humano. Olhando para trás agora, você se lembra de Karen Carpenter pela sua voz ou pelo silêncio que se seguiu? Você acha que o mundo a teria tratado de forma diferente se essa história tivesse sido compreendida antes? Compartilhe suas ideias nos comentários. E se esta história te emocionou, curta o vídeo e inscreva-se no canal para que possamos continuar a lembrar das vozes que importaram.